A liberdade dos cristãos para votar em candidatos de qualquer partido político tomou conta da última eleição presidencial nos Estados Unidos e agora chegou ao Brasil. O canal Ponto Zero irá te mostrar a verdade. Gostaria de saber se quem é cristão está proibido de votar em candidatos de esquerda? Esta é a interpretação de importantes lideranças evangélicas dos Estados Unidos e do Brasil, mas este conceito possui muitas falhas. Em que parte da Bíblia consta a proibição de ser cristão de esquerda? Não existe tal proibição nas Sagradas Escrituras, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento. O uso das expressões direita cristã e esquerda cristã é correto? Do ponto de vista bíblico não é correto, porque isto implica em aceitar uma designação política que cegará a parte cristã da frase. Jesus Cristo não fazia exclusões, mas para uma parte da liderança das igrejas, o que passa a ser mais importante não é ser cristão, mas ser de direita, o que é profundamente contraditório ao que está na Sagrada Escritura. O que vem a ser a direita cristã? A direita cristã é um movimento e um conjunto de instituições que fundiram uma expressão patriarcal, retributiva, nacionalista e que tomou conta do Partido Republicano nos Estados Unidos, e está se expandindo fortemente no Brasil em diversos partidos políticos. A direita cristã americana nasceu das sementes da insatisfação com as mudanças sociais do mundo moderno. Cresceu em oposição ao New Deal nas décadas de 1940 e 1950, as decisões da Suprema Corte sobre oração escolar e leitura da Bíblia na década de 1960, a percepção exagerada do governo federal na desagregação escolar e direitos civis, especialmente após 1964 e 1965, as manifestações contraculturais, movimentos de inclusão de minorias e aborto legalizado. A direita cristã americana é composta por inúmeras igrejas, faculdades, escolas de pós-graduação, grupos de reflexão, grupos de defesa, e outros segmentos organizados da sociedade e abraçou todos os presidentes republicanos desde Ronald Reagan e foi abraçada por esses presidentes em troca, mas jamais houve uma relação como no governo do presidente Donald Trump. De um ponto de vista crítico, articulado por alguns líderes cristãos, a direita cristã fundiu Deus com a América de tal forma que beira a idolatria total. O que a Bíblia exorta sobre política social? O que precisa ser considerado é a tradição profética da Bíblia. Os profetas do Antigo Testamento se dedicaram a denunciar as injustiças sociais de sua época com o intuito de reformar a realidade social à sua volta. Uma análise dos livros proféticos, como o de Isaías e Jeremias, deixa claro que o Deus de Israel se opõe às injustiças e vicissitudes sociais. O próprio Jesus de Nazaré, durante os anos em que viveu na Palestina no século I, replicou, tanto em seus discursos quanto em suas ações, uma atitude insurrecional contra os mais variados tipos de opressões e omissões sociais praticados pelos romanos. A título de exemplo, Jesus se associou com muitas mulheres, numa cultura que não as valorizava. Igualmente tocou em leprosos, deficientes e cegos, que eram hostilizados e segregados. Comeu com publicanos, que eram mal vistos pelos seus conterrâneos judeus. Conversava com prostitutas e em dada ocasião orientou seus discípulos a visitarem os presos, a acolherem os estrangeiros, a cobrirem os nus e a alimentarem os famintos. Jesus também desautorizou a deificação do dinheiro e condenou a absolutização da propriedade privada, incentivando os ricos a doarem todos os seus bens aos pobres. O cristão pode votar em candidatos de esquerda? Sim. Podemos concluir à luz da Bíblia Sagrada e da tradição de fé do cristianismo que é possível sim, ser cristão e manter posicionamentos políticos progressistas. Isto posto, a afirmação peremptória de que um cristão deixa de ser cristão em razão de suas crenças políticas não é autoritativa dentro do cristianismo, tampouco é compatível com o espírito do Evangelho de Jesus. E você concorda que o cristão pode ter liberdade de escolher os candidatos em quem vai votar? Ou precisa obedecer às ordens da liderança? Queremos saber a sua opinião. O canal Ponto Zero agradece a sua atenção e nos sigam nas redes sociais.